Bem-vindo ao podcast Rota Empreendedora. Estamos aqui numa temporada muito especial falando dos bastidores do varejo que insiste em crescer. Aquele varejo que, quando você olha para o bastidor, está sustentando um crescimento de forma muito constante, muito duradoura, e são convidados especiais demais aqui para trazer algum insight, trazer alguma ideia, alguma prática de vida real mesmo. Decisões difíceis, liderança na prática, gestão simples, porém consistente, realmente onde o resultado acontece, está no bastidor, muitas vezes na cabeça do dono, né? O palco, ele mostra algo que muitas vezes não é a história completa. O jogo acontece realmente não nos holofotes do palco, na loja, na vitrine, mas o varejo está muito acontecendo no bastidor, lá no peso, na responsabilidade, na decisão diária. E tá ali, essas conversas acontecem muitas vezes nos corredores, acontece nos estoques, nos escritórios e, como eu falei, na cabeça do dono, na cabeça do empreendedor, é onde acontece toda a sustentação do negócio. Quero mostrar aqui, estamos mostrando aqui nessa temporada um crescimento que acontece na prática, tá? Meu nome é Hélio Xavier Filho, eu sou multifranqueado, dono de múltiplas unidades de negócio no Paraná, em Curitiba, na Grande Curitiba e também em Maringá. Eu atuo também na área de educação empresarial, atuo como mentor de empresários e acredito muito que gestão estratégica pode ser simplificada e, se feita de forma consistente, transformar resultados. Esse conhecimento aplicado pode transformar resultados no seu negócio, mas também transformar vidas. Inclusive sobre essa temporada toda, sobre esse know-how que está sendo compartilhado aqui, você pode acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais, as redes sociais de todos os parceiros, convidados inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Se fizer sentido, não só acompanha, mas também transborda isso, compartilha para outras pessoas que precisam ouvir algo que vai ser especial aqui, por exemplo, nesse episódio de hoje. Inclusive, o convidado, a convidada desse episódio de hoje, vem alguém falar aqui com muita intensidade do que vive há muitos anos, né? Vamos falar aqui com a Roseni. A Roseni é gestora da Byfame, ela é mentora na área de vendas, maquiadora, Miss, modelo e tantas outras atribuições e atributos aqui que nós vamos conhecer no detalhe no bate-papo com ela aqui. Roseni, bem-vinda, muito obrigado aqui pela oportunidade de estarmos compartilhando os talentos e conhecimento com tantas pessoas. Hélio, eu que agradeço, é sempre um privilégio falar um pouquinho da experiência, do amor que nós depositamos no que fazemos e de sentimentos, porque as pessoas são sentimentos também, né? É legal, porque você já tocar nesse assunto, eu vou direto ao ponto sobre isso, né? Muitos donos de negócio vivem uma realidade apaixonado pelo negócio e essa paixão gera muitas vezes um apego para o negócio que faz o dono do negócio ter dificuldade de desapegar, ter dificuldade de ter uma gestão de pessoas, ter uma dificuldade de multiplicar sua capacidade de realização através de outras pessoas. Como que você enxerga isso dentro da sua jornada? O romantismo atrapalha mesmo, porque ninguém mais do que você vai amar o seu próprio negócio. Então eu tenho uma marca que eu amo a minha marca, ela inclusive nasceu de uma história de amor no coração da cidade, que nasceu aqui no Shopping Avenida Center. Então eu consigo separar um pouco desse romantismo de eu criei, é meu filhinho. A gente tem que olhar fora da caixinha, né? A gente está dentro de uma caixa e tem que sair dela e olhar mais macro, olhar acima do que só o coração faz com que a gente faça, né? E isso não tem a ver com o produto ou o que você entrega ser ruim, mas tem a ver com você usar estratégia no negócio, não é? Exatamente. Pegando um gancho nessa fala, na pandemia eu lancei um batom e é extraordinário, isso que eu vou contar para vocês. Chama Alteza, ele é batom sombra e blush. Eu desenvolvi ele para retardar o envelhecimento da pálpebra móvel, que é uma coisa muito ruim para nós, mulheres principalmente. E na época ninguém estava usando batom e eu falei, nossa, eu vou lançar agora, estava tudo lindo, tudo certo. Custava R$100. R$100 para quem não está usando a boca visivelmente aparente, era um pouquinho fora da realidade. Mas foi incrível, por quê? Porque eu não olhei só com amor, eu olhei com a visão do futuro. Eu olhei para as pessoas com a necessidade que elas tinham, porque assim, poxa, todo mundo quer cuidar dessa região
como que cuida? Aí nós desenvolvemos ele, que é batom, sombra e blush, que fez maior sucesso, e é incrível como a By Fame, quando lança um produto, as pessoas, elas abraçam, sabe? Pessoas estranhas que não conheciam a marca, porque ela nasceu no Paraná, em Maringá, exclusivamente, e deu muito certo, e hoje o produto é um best-seller. Que legal, que legal. Vamos explorar um pouquinho a história By Fame. Como que é isso na vida como que é a história do negócio na vida da Roseni? Eu sei que você tem uma bagagem de desfile de moda, Miss e modelo, e foi daí a inspiração para o segmento de negócio e para o negócio em si? Na verdade, se eu parar para pensar na minha história, eu comecei muito jovem, um olheiro me achou na rua e minha mãe ganhou um curso para que eu pudesse fazer e seguir carreira. Então eu comecei modelando muito jovem, com 14 anos, e comecei a desbravar novos conhecimentos, e eu sempre quis ser algo mais, muito curiosa, muito interessada, e com certeza a beleza é uma coisa que faz com que a pessoa tenha mais vontade de aparecer, de buscar, de realizar. Porque quando você pensa em beleza, beleza são pré-requisitos, né? Mas a primeira é a visual. Então, quando você cuida da sua aparência, logo você se sente segura para desbravar, para conhecer e para conquistar novas possibilidades. E a By Fame, ela vem nesse conjunto mesmo, porque se você parar para pensar que a By Fame, ela nasceu de uma necessidade do mercado, porque há 17 anos atrás, na verdade, se você parar para pensar, glúten era uma coisa que não fazia mal a ninguém. E nós criamos uma marca que é sem glúten, sem lactose, sem teste em animais, onde a pessoa que tem sensibilidade, intolerância e alergia, ela pode usar. E quem não tem a alergia é beneficiado, porque o glúten, ele fadiga a pele. E quando você pensa em fadigar a pele, você já sabe que fadigar envelhece. Então, quem não tem a sensibilidade é beneficiado, porque ele não vai fadigar a sua pele, não vai te envelhecer. Realmente é um produto que vai te dar a melhor sensação de si mesmo, ou seja, você na sua melhor versão, sem prejudicar, sem fadigar e sem te deixar preocupado. Roseni, e essa história do sem glúten, sem lactose, envolve uma história que te envolve também. Sim, sim. Você vive esse desafio também, não? Sim. Há alguns anos eu descobri que eu sou celíaca, e é muito difícil para a gente descobrir que é celíaco, porque eu fui diagnosticada com retrocolite alérgico. Eu tinha fadiga, mal-estar, dor na nuca, o meu corpo um dia era 36, outro dia era 44. E assim, como eu modelava, isso para mim era assim, a morte, né? Porque eu dependia da beleza para ganhar, e tinha dias que eu não tinha condições de manter o corpo em pé porque eu estava inflamada. Então, antes mesmo do meu diagnóstico, eu já cuidava disso, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa que queria algo que fizesse diferença, que não fosse só uma marca que vende, que fosse algo que transformasse a vida das pessoas, sabe? Você tinha esse entendimento para a tua vida e disso despertou um olhar para negócio também? Sim, e assim, fora o mundo Miss, né, que eu tive bastante êxito, graças a Deus, né, e a disciplina, porque não é só beleza, tá, gente? Alguns anos atrás eu podia falar que era só beleza, mas né, a gente já sabe que não é apenas. E quando você é atleta, ou quando você busca alta performance em tudo, não só na sua vida de atleta, mas na sua vida profissional, hoje um gestor que ele tem o conhecimento do que faz bem e o que faz mal, faz diferença nos números que você mira atingir. Então, a gente pensa que é uma coisa simples que não vai afetar. A pele é o maior órgão do corpo. Então, assim, se você não cuidar da sua pele, logo você está prejudicando o seu maior órgão. E a gente está falando também de uma outra categoria, que assim, quando você pensa em intestino, hoje o intestino ele é o segundo cérebro. Então, assim, quando você pensa em eu quero estar disposto, eu quero fazer, eu quero acontecer, você precisa cuidar dessas áreas. E nesses anos todos, como que foi o desafio de elevar o nível de consciência do teu cliente sobre essa estratégia de diferenciação da sua marca?
é muito interessante, né? Porque assim, toda vez que você pensa em elevar, em trazer coisas novas, você vira uma pessoa estranha no meio Pois de todo mundo, né? é. E eu sou um pouco diferenciada mesmo nesse sentido, sabe? Porque assim, quando eu pensei nisso, ninguém fez. E aí quando eu falava, o produto é sem glúten, sem lactose, as pessoas olhavam para mim e falavam, é de comer? E aí vinha essa risada gostosa, né, que o Hélio deu aí. Uhum. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas. E hoje, como a informação está muito rápida, em função da internet, né, isso me ajuda bastante no quesito de ter um produto diferenciado que só traz benefícios mesmo. E assim, para chegar no teu cliente final, essa consciência precisa passar, essa informação para gerar essa consciência no cliente final precisa passar pelo teu cliente interno, o funcionário. Isso. Como que você vive o desafio de transmitir isso? Porque imagino que seja no dia a dia, né? Uma transmissão de informações para que depois na ponta, para o cliente final, chegue o valor dos teus produtos e do teu negócio para o cliente final. Como que é essa... Eu diria que ela tem uma cultura, né, do teu negócio. Sim. Como que é esse desafio de aculturar o teu cliente interno? É prazeroso, sabe? Porque assim, é a minha realidade. Então eles sabem que, por exemplo, eu não posso comer, eu não posso passar um pincel que foi usado em alguém que comeu uma pizza. Então eles têm uma consciência muito bacana. Porque assim, além deles não serem celíacos, eles são consumidores. A primeira coisa que eles têm como cultura, chegou um produto novo, eles consomem. Para eles terem o êxito que a marca tem, é porque eles compram o produto para eles. Então, quando eles falam com o cliente sobre o produto, eles estão falando a experiência dele para o produto. Dele que usando o produto para o cliente que está testando o produto. É muito satisfatório, porque quando você tem a experiência de vir até uma loja ByFame e ter a consultoria que aqueles meninos têm, vocês vão entender o que eu estou tentando transmitir. É incrível, é único. Que legal. E no final é muito do transbordo do que você passa para eles também, diante de uma verdade que você vive, né? Sim, e assim, a gente pode deixar o romantismo, eu sou celíaca. Podia ser uma pessoa que fala, não posso, não vou. Eu corro maratona, eu subo em pódio. Eu jogo tênis, eu subo em pódio. Não é a questão do ganhar, é a questão de você não se vitimizar. Então eu ensino isso para eles, que assim, quando o cliente vem e ele vem com essa dor, que poxa, faz muito tempo que eu não posso usar, porque eu tô com alergia, e aí eles olham para o cliente com segurança e falam, olha, esse produto você vai fazer um experimento e ele vai realmente transformar a sua vida. E assim, eu tô há 17 anos no mercado e a coisa mais gostosa que soa como música para os meus ouvidos é quando uma pessoa que não podia usar nada vem para mim e fala, nossa, Rô, faz tanto tempo que eu uso esse produto, minha pele está tão boa, é tão gratificante isso que o coração chega a cantar. Que legal, que legal. É muito inspirador ouvir você falando, mas há 17 anos atrás você precisou tomar a decisão de abrir um negócio. Sim. Desenvolver produtos, né? E todo o trabalho que você faz. E muita gente que nos ouve, nos vê, talvez está nessa fase de, poxa, tem um sonho de ter um negócio, inspirado por algum desejo ou por algum desafio que vive na vida, inclusive, ou não, por uma oportunidade que enxerga, e está nessa fase de decidir, né? Olha, quero empreender, sonho em ter meu próprio negócio, no varejo, por exemplo. O que você diria, olhando para a tua história, que foram fatores importantes para você realmente dar o passo para decidir ter a ByFame, por exemplo? Olha, na minha história é bem legal, sabe? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com beleza, eu era muito jovem, então eu fazia feiras, fazia Interlagos, fazia eventos, então eu sempre olhei para as oportunidades que eu tinha como um estágio para a minha vida. Então isso me deu muita bagagem para que eu pudesse saber vender. E aí eu comecei a buscar conhecimentos, fiz curso de maquiagem, fiz airbrush, fiz tipos de cursos diferentes para que eu pudesse entender realmente de produtos, para sentar com químicos, pessoas que realmente entendem de formulações, para a gente sentar e fazer algo que o mercado não tinha e que eu sentia necessidade de ter.
Porque toda vez que você está em um piso de loja, que é trabalhando em uma loja física junto com seus colaboradores, e você tem a sensibilidade de ser auditivo e conseguir sentir a sensibilidade das pessoas, você consegue ter êxito. Porque às vezes, quando a gente pensa e sonha em ter algo, a gente fala, vai ser incrível, vai ser rápido, vou ficar milionário. E até isso acontece, mas até chegar lá você precisa de paciência, você precisa de determinação, você precisa de coragem também, muita coragem, de não desistir, porque é como se fosse uma pedrinha que você olha para ela como se ela fosse algo para te prejudicar, sabe? Essa pedra aqui tá para eu tropeçar. Não, ela é uma escada, um degrauzinho da escada para você subir. Porque assim, é incrível, mas toda vez que eu crio algo, as pessoas que eu não conheço, que a gente fala quando não conhece uma pessoa estranha, elas me dão uma nova chance de respirar um ar novo. E eu dependo disso. Isso me faz mais forte todas as vezes que eu tento desenvolver algo ou sonhar um novo sonho. Quando uma pessoa estranha olha para aquilo e ela simplesmente adquire e ela fala, poxa, que diferente, que inovador, quero. Então, não é que eu dependo da aprovação do outro, mas eu dependo da necessidade do outro para conseguir que meu sonho floresça. Então, você que tem uma vontade, um desejo de criar algo que realmente seja seu sonho, se você tem amor, você tem tudo. Porque se a gente faz algo que realmente é amor, não é um trabalho, é uma coisa que você escolheu fazer. Então, vai dar super certo. Muito legal. Rosini, vez ou outra a gente se encontra no palco do varejo, né, nas lojas aí, e eu te vejo ali, vivendo a realidade da operação, vamos dizer assim. E tem muita gente falando, né, que precisa sair da operação para viver uma gestão de crescimento e tal. E eu ouço até de outros grandes donos de negócio dizendo, não, talvez não é o caminho, não é sair não, é você estar ali, você conhece a realidade e tal. Como que é a tua posição em relação a viver a operação do teu negócio ali, acompanhando os atendimentos ali de perto, na loja mesmo, mas também pensando a estratégia do seu negócio? É incrível, né? Quando alguém fala para você que você precisa sair, essa pessoa realmente nunca fez um piso de loja, ela nunca fez um palco de loja. Porque quando você tem a experiência de olhar para a pessoa, sentir a necessidade dela e ter certeza que você está no caminho certo, porque essa é a diferença entre você ter pressa para crescer e você saber onde você vai chegar. O piso de loja, ele te dá direcionamento real, porque você sabe o que sai, o que não sai, o que o cliente quer e o que o cliente não quer, o que ele olha e acha que não cabe no bolso dele, mas é o sonho de consumo dele. E sobre você ser a nova cara do seu projeto, isso é super real, porque se você aparece e a pessoa ela tem, digamos, uma admiração pelo seu trabalho, isso vende mais. Então você consegue unir os dois, tá? Hoje, de uma maneira muito incrível. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então vocês vão me ver sempre nas lojas, porque eu realmente escolhi isso para minha vida, sabe? É uma coisa que eu sempre quis fazer e Deus me deu a oportunidade. E eu falo isso porque realmente Deus colocou na minha vida algo que eu tinha no meu coração e estou florescendo ainda, é um bebezinho, né? Pois é, e como que você faz para... Qual é a estratégia de crescimento do seu negócio? Não sei se você poderia talvez trazer 3 principais estratégias que te mantêm num crescimento, porque não é a gente sabe dos índices de mortalidade de negócios, né? Então, você tem um negócio sólido, consistente, mas a gente sabe também que não pode escolher estagnar. É preciso sempre estar crescendo, né? Ou você cresce ou você morre no médio e longo prazo, não tem outro caminho. Então, no olhar de crescimento, que é o seu olhar, como que você estabelece as principais estratégias para se manter crescendo? Bom, normalmente eu gosto de ir contra. Todo mundo está indo para a direita, né? E eu vou para a esquerda. Contra a manada. Então assim, a minha sacada foi alguns anos atrás. Eu lancei um produto que é best-seller no mercado e vocês com certeza já foram impactados por ele.
E em vez de fazer com uma beleza feminina, eu fiz com uma beleza masculina e eu simplesmente nadei de braçada, porque eu fui para a esquerda e não para a direita. Essa foi uma estratégia muito assertiva, porque eu fiz o que ninguém estava fazendo e hoje grandes marcas fazem isso, né? Se você pegar hoje, as marcas estão fazendo farofa em pote de suco. Tem marcas que fazem cosméticos em pote de alimentos. Tem marcas que fazem parcerias com a Coca-Cola e assim vai. E é muito interessante que eu vejo muitas marcas que são mais famosas na internet, porque eu estou há mais tempo no mercado, fazendo produtos que já existem no mercado comigo há mais tempo. E isso significa que eu estou fazendo a coisa certa, porque se outras pessoas que têm mais visibilidade estão fazendo, significa que eu acertei antes mesmo de saber que o alvo estava ali. Que legal. E agora sim, também não é sair fazendo tudo fora da manada sem refletir, sem pensar, sem analisar. Sim, mas porque quando você inova, é o lance. Então, assim, eu fiz um produto que ele é Color Adapt, que ele minimiza poros, ele minimiza oleosidade e ele não tem nem aspecto nem aparência de maquiagem. Então, todo mundo hoje que quer uma aparência bacana, não quer usar filtro, que quer transpirar, quer fazer uma atividade física e depois quer ir trabalhar com uma pele incrível, esse é o produto. Então, eu realmente criei um produto inovador há muitos anos atrás e fiz realmente a setinha para a esquerda porque eu tinha a ferramenta para isso. Então hoje, se você quiser fazer algo diferenciado, com certeza você vai ter aí, talvez você não tenha a venda que você procura, mas você vai ter a visualização que às vezes é importante também. Visibilidade que atrai o cliente e te traz ali para um palco que vai acontecer todo um trabalho ali. Você vê, a gente viu recentemente aí que uma garota ela fez um pirulito para substituir o vapor, né? E ela tá certa, porque ela tá tirando uma coisa ruim, tá agregando algo que é incrivelmente tradicional na vida de toda a adolescência, né? Sim. E eu tiro o chapéu para pessoas que fazem isso, porque além de cuidar dos outros, ela tá conseguindo realizar o sonho dela com isso. Que joia. 17 anos de mercado, uma bagagem assim, muito legal, muito bem vivida, muito intensa. Com certeza não teve só perfeição, não teve só acerto, né? E eu acredito muito que os erros dentro de uma jornada podem se transformar em excelentes aprendizados. Uma dor de um erro, se bem aproveitada, vira uma dor até para crescimento, e não para lamentação ou sofrimento, assim, né? Se eu tivesse que olhar esses 17 anos, que tipo de erro que hoje você encara fortemente como um aprendizado que mantém você com o pé no acelerador de crescimento? Talvez não seja um erro, mas assim, quando a gente começa, a gente não tem alguns direcionamentos, né? Digamos que eu tive alguns erros por falta de conhecimento. E aí eu comecei a estudar, né? Porque conhecimento é poder. Uhum. E era mais tributário, era mais do direito, sabe? Então eu comecei a sofrer com isso e aí eu fui e me formei em direito, fiz PUC rapidinho. Fiz 13 matérias por semestre porque eu precisava conhecer. Eu estava na conhecer para pôr em prática. Eu falei, porque assim, não posso sofrer com isso não. Eu tinha contrato para assinar, eu tinha transações internacionais para fechar e a parte tributária era o meu calcanhar de Aquiles. E aí hoje eu conheço bem das leis e isso me favoreceu muito. Entendi. E você, quando que foi sua graduação? Tem 5 anos. 5 anos, tá. A gente tem o conhecimento hoje, e puxando um gancho para o que você traz, que eu acredito demais também, que quando você está num lugar e quer chegar em outro lugar, existe um espaço que você pode ocupar com conhecimento para poder progredir, né? E hoje a gente tem talvez até no pós-pandêmico, uma abundância de conhecimento, né? Conhecimento até alguns falam, commodity, virou, tá disponível em qualquer lugar. Mas daí entra um segundo desafio,
que é a curadoria desse conhecimento, né? Você saber selecionar aquele conhecimento que é, primeiro, bom, útil, adequado e especialmente útil para o teu momento, para a tua realidade. Eu sei que você é uma pessoa estudiosa, você já deixou claro aqui também. Como que você faz para aproveitar bem esse conhecimento que é tão farto por aí? Bom, primeiro que conhecimento só é conhecimento quando você passa para frente. Já começa por aí, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser jovem, sabe? Quem não gosta, né? Uhum. Então eu sempre estou com pessoas jovens e gosto muito de conversar sobre novas possibilidades. Inclusive eu faço um curso em Harvard que é para as novas gerações e eu tenho uma filha de 14 anos que é poliglota e ela que faz a correção dos meus trabalhos porque meu inglês não é nada bom por enquanto. É difícil, viu, gente? E a curadoria disso é muito tranquila, porque quando você tem pessoas, por exemplo, às vezes a gente conversa, né? Sim, a gente troca ideias, um network incrível. Então eu sempre busco, todos os dias eu aprendo com alguém. Já aconteceu de você que está me vendo, eu já te atendi, eu te perguntei várias coisas e você já respondeu para mim. E quem não me conhece também, vai acontecer. Você vai na loja comprar comigo e a gente vai bater papo, daqui a pouco a gente está trocando um network. E é todos os dias isso, sabe? É muito prazeroso, porque todas as pessoas que eu conheço, eu acabo aprendendo com elas e dou um pouquinho do meu conhecimento também. Por isso que eu acho que a gente se mantém jovem e antenado, né? Isso conectado, é muito importante. né? Conectado. Pô, legal. Muito bom. Ambientes moldam, conexões mexem ponteiro também, né? Acho que é por aí, que legal. Bem, você vive um negócio sólido, consistente, mais desafiador em termos de ambiente de negócio também, né? Tem players, né, concorrentes do mercado que são vorazes também, agressivos. Você tem uma estratégia de diferenciação por qualidade bem bacana também. Como que é a tua agenda, o teu dia a dia? Queria te explorar um pouquinho mais no dia a dia. Como que é a tua rotina, a rotina de uma pessoa que é dona de negócio que gera tanto impacto e está num crescimento há tanto tempo? Ai, minha rotina é um pouco insana. É real, eu acordo super cedo, eu gosto de ler algumas coisas no começo do dia. Eu me arrumo, porque tem pessoas que se arrumam para sair para uma festa, eu me arrumo para correr, é verdade. Eu corro bonita. E aí eu levo minhas filhas para a escola, vou para academia, eu gosto muito de treinar, eu acho que tudo que existe de mal a gente cura na academia, falo... Cabeça, né? Tudo. Se você tá com uma raivinha, pega o tênis e sai correndo, passa, hein, meu bem? Bom, a minha alimentação, eu sou celíaca, eu como 28 ovos por dia, 1 quilo de carne e bebo muitos líquidos que não são só água, porque eu preciso me hidratar. Sou muito intensa em tudo, então gosto de trabalhar, sou viciada em trabalho, na verdade. Obcecada pelo sucesso, sou assumida. Porque sucesso é uma coisa que é constância, não é uma coisa que você vai falar assim, nossa, ela tá de parabéns, porque ela chegou lá. Do nada. É muito legal, né, quando você vê alguém que... Eu já tive momentos que eu saí aqui da Avenida Center, peguei um standzinho, fui lá no terminal rodoviário, fiz umas vendas lá e voltei. E é assim, eu comecei, continuei, acreditei e eu só tenho que agradecer a todos vocês que entraram na loja e me deram uma chance de mostrar que o produto é incrível, que ele pode transformar a vida de vocês como transformou a minha. Como que é dentro dessa agenda intensa uma construção de família? Porque você também é uma pessoa muito família, valoriza muito isso. E eu converso com muitos donos de negócio que às vezes vivem esse desafio de, eu não sei se a palavra certa é balancear, conciliar ou equilibrar os pratos, né, de negócio, família. Muitos são workaholic, né, e estão sempre naquela loucura do trabalho, dos desafios, ainda mais como dono de negócio. Mas, e às vezes deixam de lado também aquilo que importa, a família, né? E você é uma pessoa que aparenta conseguir organizar isso de alguma maneira. Como que é, apesar da vida de agenda intensa?
Bom, a minha vida, ela começou de fato depois que eu virei mãe. As minhas filhas, elas são um presente na minha vida, porque é um privilégio ser mãe delas. A Agatha é incrível, a Isadora também, e eu tenho muito tempo de qualidade com elas, sabe? Porque eu sei o quão importante é a figura da mãe presente. E assim, tudo que eu faço é para minha família, sabe? Tudo. Meu marido é muito parceiro, ele me apoia em tudo. E assim, isso faz muita diferença para mim, porque quando eu falo, eu quero fazer tal coisa, e aí eu falo para ele, ai, veja isso para mim. Ele vai lá, ele pesquisa. Tanto que assim, eu tenho ideia de lançar um produto, ele vai lá e ele pesquisa, ele busca embalagem, ele busca fornecedor. E assim, todas as vezes que minhas filhas têm desejo de fazer alguma coisa, eu faço com elas, porque eu sei a importância, né? Mas eu sou muito vibrante, inclusive eu sou péssima para fazer as crianças dormirem, porque as minhas histórias são sempre empolgantes. E elas querem, mamãe, conta mais, conta mais. Então assim, é um privilégio ter uma família. Eu sou uma pessoa que ama a rotina e eu amo ser casada, amo ter alguém me esperando em casa para falar comigo e eu contar como foi meu dia e os meus desafios e às vezes até um pouco de tristeza, porque não, né? Uns sentimentos que invadem nós de Reais, vez em quando, né? Que existem, é. A gente é ser humano, a gente tem frustrações, como a gente tem alegria também. Mas assim, eu costumo dizer que quando você tem a gratidão, é melhor do que ter a ambição. E quando você tem a família, você tem tudo, porque tudo que eu faço é pela família e é incrível porque tudo acontece. Explorando ainda um pouquinho a questão da agenda, que eu vejo que realmente a gestão de tempo tem sido um grande desafio para muitos donos de negócio. O quanto que para você uma rotina é de fato uma boa estratégia na gestão de tempo? 90%. 90%? 90%. Como que é na prática isso? Você tem realmente uma agenda bem estabelecida, horários, locais onde você precisa estar? Eu tenho uma agenda e assim, eu tenho prioridades. Eu tenho muitas prioridades. Obviamente que tem momentos que acontecem algumas oportunidades que aí você vai e mexe na agenda, né? Mas assim, eu tenho nítido, cristalino na minha cabeça onde eu quero estar daqui 2 anos. Eu tenho nítido e cristalino como eu estarei. E todas as vezes que eu tenho oportunidades que fazem com que eu me sinta melhor, eu abraço. E às vezes tem momentos que eu falo não, porque não é importantíssimo para que você tenha uma rotina de qualidade, principalmente com a família. Poxa, que legal. Olha, esse é um insight maravilhoso, né? O não, ele é delimitador, né? Com certeza. Ele estabelece até onde você pode e quer ir, principalmente. E uma agenda de dono, e de um dono de negócio, por exemplo, que estabelece, que é dono, inclusive, da agenda, envolve muitos nãos, né? E muita gente precisa exercitar para destravar. É meio que uma academia, né? Você precisa exercitar para destravar, não é assim? Como que você acha? Na verdade, eu acho que eu sempre falo para as minhas filhas que faça tudo que você pode contar para sua mãe e tudo que você vai fazer para o outro que não te agrada, esse é o momento do não. Esse é o momento do não. Essa é a chave. É a chave. Que legal, que legal. Ô, Roseni, vamos falar um pouquinho de futuro, né? Você tem essa história toda que você já nos trouxe, mas pensando em movimentos, tendências, mercados, sinais que você enxerga para o futuro. Um pouco você, não que é futuro, claro, mas um pouco você vive muito fortemente o seu negócio, que é o e-commerce também, sim, né? Mas como se enxergam tendência e visão de futuro dentro do negócio, do varejo, talvez até do seu segmento? Eu gosto muito de curiar, né? Olhar as coisas. Então eu tô com um grupo internacional que estuda comigo e a experiência deles para mim é muito extraordinária também, porque eles vivem uma realidade diferente da nossa no Brasil. E eu acredito que o futuro ele seja um pouco híbrido mesmo, sabe? Você vai ter que realmente estar online de uma maneira íntegra, mas nunca jamais um atendimento humano será substituído. Porque nós gostamos do toque, nós gostamos dos 5 sentidos. E quando você tem onde fazer o sensorial, o online vai fluir. Então, eu tenho 2 lojas online, né?
E tô no TikTok Shop, que é uma loja oficial que vende até internacionalmente. Tô no Mercado Livre, que, né, ele Com abraça destaque a aí, gente, inclusive, né? né? Já fiquei em 14º me sentindo assim, Legal. E a loja física, para mim, ela é muito importante, porque o sensorial, as pessoas nunca vão lembrar o preço que elas pagaram, mas elas vão lembrar o que você fez elas sentirem. E a loja física é isso, é você fazer a pessoa sentir, ela se olhar, ela ver a pessoa mais importante da vida dela. Porque eu sempre falo que como eu consigo, primeiro eu cuido de mim. Se eu estiver forte, eu consigo cuidar de todo mundo. Então, essa é uma sugestão para quem quer realmente ter sucesso. Olhar para um mundo híbrido, um mundo que Sim. precisa gerar experiência, mas que pode ter o alcance através do online. Se fala-se muito, as pessoas falam muito, você não pode ter investimento em um único hub. Será? Porque se você tiver foco, determinação e você souber o que você está fazendo, se seu foco for ali, você vai. E ninguém te segura. Porque você sabe o que você quer, você sabe a ferramenta que você tem, busque colaboradores que façam com que o seu hub cresça. E lembre-se sempre, cuide de você primeiro. Você traz uma coisa que é também um grande calo de muitas pessoas, que é a nitidez sobre o plano, sobre onde você quer chegar, sobre o alvo. Ao longo desse tempo todo, na jornada empreendedora, você foi tendo cada vez mais nitidez ou isso é algo sempre do começo seu? Sempre aconteceu, né? Eu sou assim, eu tenho um plano, sempre tenho um plano. E quando eu, como você também, vai depender de terceiras pessoas, às vezes o seu plano ele não vai sair como você escreveu. Mas assim, quando o meu plano não sai como eu escrevi, eu olho para ele e falo o que eu posso fazer com isso. Aí eu vou lá e destino o que eu posso fazer com aquilo. E sigo o barco, porque assim, a diferença das pessoas de alta performance, de sucesso, é se perdoar rápido. Porque se você ficar ali remoendo, poxa, não deu certo, e agora que não sei o que, se descabelou, você já perdeu tempo. Você tem 5 minutos para reclamar e olhe lá. Você tem mais que agradecer, porque se você agradecer, vai dar certo. Reação rápida. Exatamente. Não importa quantos tombos, mas levantar rápido. Legal. Nós falamos aqui de constituição de um negócio, você trouxe muito sobre cultura do negócio, falou sobre estratégias de canais de aquisição de clientes distintas. Falando um pouco agora sobre, você falou de futuro, inclusive, o híbrido, mas falando um pouco para aqueles donos de negócio que estão numa crescente, tá legal, mas enxergam ainda potencial para acelerar mais. Que conselho que você daria para esse dono de negócio que está crescendo, enxerga potencial, mas se sente talvez lento ou travado nesse crescimento? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eu falei já e vou voltar a falar, eu gosto de conversar com as pessoas e eu gosto de saber o olhar das pessoas sobre o que eu tenho. Porque às vezes você tem um projeto incrível, uma empresa maravilhosa e você está com uma equipe que você não sabe o que a equipe que você tem pensa sobre o que você vende ou o que você tem. Isso faz muita diferença, porque você pode crescer com uma visão de uma pessoa que está dentro da sua equipe, só que você não conseguiu escutar essa pessoa. Então, às vezes a pessoa fala para você, olha, Ellie, você podia ter feito tal coisa. E aí você não deu importância, sabe? Então, tá com uma equipe, faz um desafio para a equipe. Olha, se você fosse dono dessa empresa, o que você faria para melhorar? O que você não teria no seu ambiente de trabalho? Não estou falando das regras da CLT, horário de trabalho, eu estou falando de visão mesmo. Porque às vezes a pessoa que está ali, ela olha para o seu produto diferente de você. E às vezes é o start que estava faltando. Poxa, que joia, que legal. Bela dica, hein? Bela dica para continuar crescendo e acelerando o crescimento. Roseni, a gente, se deixar, o papo vai longe. Né? É muito legal ouvir histórias e extrair delas
aprendizado. Acho que você faz isso muito bem na sua vida, né? Parabéns por isso. E muito obrigado por poder dedicar um tempo para transbordar esse talento todo, né? Eu acredito muito que na vida a gente de alguma maneira recebe sementes que a gente pode até desenvolver em bons talentos à medida que a gente pratica, erra e acerta e desenvolve a nós mesmos, mas num determinado momento a gente precisa também transbordar esse talento para as pessoas, né? Quer seja funcionários, quer seja sócios, quer seja outras pessoas, como a gente está fazendo aqui num bate-papo de tanto valor. Então eu quero te agradecer, queria deixar um espaço aqui para você também deixar uma mensagem para aquele dono de negócio ou para aquela pessoa que tem intenção de ser dono de negócio e qual o principal, se pudesse condensar num único conselho, né, numa única dica, qual seria essa dica para essa pessoa prosperar? E daí entenda a prosperidade com a palavra o significado que você quiser, né, para você na sua cabeça aí. Hélio, obrigada, eu que agradeço por estar aqui, pela oportunidade. Bom, eu penso que se o seu sonho ele gera renda, empregos, erradica a pobreza e transforma a vida das pessoas, isso faz sentido. Então, se você pensa em algo que você quer construir, que faça tudo isso, faça sentido para a sua vida e para a vida dos outros, comece o quanto antes. E não fique com medo, porque às vezes a gente tem tudo e fala, eu não estou pronto. Ninguém começa pronto, a gente não nasce andando. Então, vamos juntos. Que legal, muito bom. Obrigado mais uma vez. Gente, então encerramos mais um episódio dessa temporada fantástica sobre varejo. O varejo que está trazendo um pouco dos bastidores, da cabeça do dono do negócio, né, que vive nos bastidores, decisões, reflexões reais sobre crescimento, estagnação, desafios, dores, mas principalmente clareza, intenção de onde se quer chegar com muita estratégia, com muito foco, com muita intensidade. A gente já ouviu muito aqui, inclusive da nossa convidada de hoje. E eu quero fazer um convite para que você continue nessa temporada conosco. Vem muita gente, tem muita gente aí, é só procurar na playlist aí, tem muita gente que pode trazer um insight que vai ser um diferencial para você mudar o patamar. Mudar o patamar de teus resultados e da sua vida no final das contas, né? O varejo que cresce realmente é aquele que olha para o bastidor com um olhar de estratégia. Eu acredito muito nisso. A gente tem visto aqui nos diálogos aqui com os convidados. Então fica o convite para você buscar aqui as nossas redes sociais e acompanhar todos os detalhes dessa temporada maravilhosa aqui do Varejo que cresce e cresce através dos bastidores. O holofote está aqui nos bastidores. Até o próximo episódio.